TKS, what the fuck? WTF. LOL. LOL, você sabe o que é LOL? Laughing out loud. Ou gargalhando. Ah, tá difícil começar, né? Aí, bem-vindos, pessoais e pessoal, mancebos, mancebas e mancebes. Porque a gente aqui é multiplataforma, cara. A gente faz de tudo. A gente dá aula, a gente lê, aprende inglês, tá? Podepar, acabei de aprender aí, podepar. Cara, segundona de carnaval e o pessoal tá vindo na aula, não, tá saindo, tem gente saindo, cara. Tudo bem, moçada. Vocês têm coisa mais importante para fazer? Não tem problema, não. A gente vai continuar aqui a nossa maravilhosa aula. Hoje a gente vai estar vendo os sistemas digitais. Já subi a primeira aula. Teve alguém que reclamou aí para o meu coordenador lá. Deixa eu ver se é o curso de vocês. Não, deve ter sido outro curso. A coordenadora de vocês é a Cristina, né? Não é isso? Isso, então. Teve gente que foi reclamar lá na outra faculdade lá que tem professor que não está postando o link das aulas. Quer dizer, PQP, né? PQP, o cara pega, não vai na aula. Ai, eu estou trabalhando na hora da aula. Tá bom, não vai na aula. E depois reclama, cara, reclama pro coordenador. Eu não fui na aula do cara, mas ele também não postou a aula ainda. Pô, entra lá no seu e-mail lá, que você deve receber um link, né? No e-mail institucional, vocês devem receber um link com a gravação das aulas. Se você não receber, cara, entra lá na aula no Google, não sei das quantas, lá procura, meu. Fala com o professor, não precisa dedurar nós, cara. Vocês são tudo dedo duro, meu. Que isso. Tá? Mas tirando o estresse, né? Segunda-feira de carnaval, maravilhoso. Culturar? O que é culturar? Eu não sei o que é culturar, Ederson. Ah, cutucar? Não, depende, né? Não, não cutuca não que tá gravando. Só eu posso falar essas merdas, vocês não podem, tá? Porque isso daqui fica gravado para a eternidade, tá? Vamos ver, são 19 pessoas na nossa sala maravilhosa. A Ana, Kaique, o Demetrio chegou, coitada. O chat, o que tem o chat? Não está gravando? O que não está gravando? Ah, não, o chat não. Não fica gravado, quer dizer, fica gravado sim. Pode falar besteira, mas fica sim, senhor. Eu recebo o chat. Aqui que não fica gravado. Não fica gravado para você. Para mim fica o chat e a lista de presença. Então eu sei quem veio, tá? Quer ver? Ó, eu vou até pegar o chat da. Eu não estou compartilhando nada, vocês estão vendo minha cara aí, tá? Eu vou pegar o chat da aula passada e vou falar uma besteira que alguém falou. Não, não vou fazer isso, não. O chat fica gravado, então toma cuidado até que você, com o que você fala, tá bom? Então não pode xingar minha mãe, não pode xingar a instituição, não pode falar mal do governo, não pode falar nada que seja politicamente incorreto, que nós somos todos politicamente corretos, tá? E pior, né, cara, não tem jeito de vocês me cancelarem, né? Porque vocês podem me cancelar, mas vocês vão ter que ver a aula de qualquer maneira, né? Porque se você cancelar e não ver a aula, eu te reprovo. Entendeu? Beleza, né? Daí você vai reprovar, daí você vai ficar bravo, né? Porque você não veio na aula e reprovou, daí você vai falar com a professora que eu estou com a coordenadora que eu estou cancelado. Então tá bom. Não pode xingar, viu? O Ederson, não pode xingar, viu? Tá, Ederson, esse negócio de cancelado é o seguinte, cara, eu vou explicar para você. O cancelamento, cara,
É assim, ó. Imagina que você torce por Rio Branco, tá? Você torce por Rio Branco, é um ferrenho torcedor do Rio Branco. Tem esse time ainda? Então. E eu torço para Inter de Limeira, tá bom? Só que daí eu mudo para Americana, tá? E daí eu vou conversar com você e falo assim, eu sou torcedor da Inter de Limeira. Sabe o que que você faz? Você chega e fala para todo mundo da vizinhança, todo mundo que eu sou torcedor da Inter de Limeira e, portanto, vocês não vão conversar comigo só porque eu sou torcedor do Inter de Limeira, tá? Cara, o Leão é o melhor time da megalópole de Limeira, entendeu? E, cara, é isso aí. Então, esse negócio é papagaiada mesmo, porque se você não é do grupo do cara, se eu não torcer por Rio Branco, aí eu vou ser cancelado. Ou seja, todo mundo que torce por Rio Branco não quer falar comigo. Ai, coitadinho de mim. Tiagão, já é a segunda vez que você chega atrasado, hein, meu? Ó, na terceira é falta, hein? É, na terceira é falta. Bom, vamos lá, vamos começar então. Já está gravando. É, deixa eu. Eu tava dando aula aqui, cara. Eu tava dando aula, cara, uma outra aula. Deixa eu compartilhar. Eu vou ter que abrir outro PowerPoint aqui. Ai, ai, vida de professor é uma vida. Pô, eu podia estar pulando carnaval, cara. Imagina, eu podia estar pulando carnaval e estou aqui dando aula para vocês, gravando aula. É, então, eu vou pular mesmo. Sair daqui, eu vou pôr. Pra onde que eu vou pular carnaval, cara? O seu governador lá cancelou o carnaval? Como que eu vou poder pular carnaval? Ah, bom, afastando a cadeira dá, né? Deixa eu pegar aqui a última coisa que a gente falou, essa matéria sistemas digitais. Sistemas digitais. Ederson tá pulando de raiva. De raiva. Então tá bom, já fechei isso daqui. Deixa eu dar uma marcação na outra aula aqui, porque senão eu vou pôr aquele quadradinho que eu coloco no outro PowerPoint aqui e salvar a outra, porque senão na outra aula eu não sei onde está, os alunos não lembram. Então, 4,70, tá barato ainda a gasolina, cara. Nossa, tá barato. Podia aumentar para 8, né? Você é louco, senhor. Tomou cara a gasolina, 4,70, mano. Antigamente a gente pagava R$ 1 na gasolina, parça, R$ 2. Agora subiu essa merda. Pô, cara, antigamente eu pagava gasolina em cruzeiro, cara. Ah, cruzeiro. Você não Era tem da hora. nem noção do que é o cruzeiro. É, da Cruzeiro ou época do seu cruzado? pai, né, mano? Fala com o teu vô. Teu vô vai lembrar do que é cruzeiro. Cruzeiro, cruzado novo. Então, cara. Ô, Rafael, você é dessa época, cara? É, eu sou de 84. Não, 84. 84? Mas Eu tô com um você nasceu, você viveu isso daí. pedacinho. Mas você era criança, você não sentiu no bolso. Entendeu? Você tinha que sentir essas coisas no bolso. Cara, teve uma época, gente, que a gente tinha inflação. Chegou no momento que a gente teve inflação de 38% no mês. Sabe o que significa isso? Significa que eu recebia R$ 1.000, vamos imaginar assim, e no fim do mês, se eu não tivesse gastado nada desses R$ 1.000, ele estava valendo só R$ 600. Só para vocês terem ideia de como que era o negócio. No mês, cara, ó, dia 1º de fevereiro eu ganhei R$ 1.000. O que eu podia comprar com R$ 1.000? Vamos imaginar assim, 1.000 Coca-Colas, que cada Coca-Cola custava
custavam R$ 1, vamos imaginar assim. Quando eu chegava no final do mês, com aqueles R$ 1.000, eu só conseguia comprar 600 garrafas de Coca-Cola. Então, você imagina isso para todos os produtos? Tipo assim, R$ 1.000, conseguia comprar, sei lá, 100 quilos de arroz. No final do mês, só conseguiria comprar 60 quilos. Cara, foi bravo, cara. Foi bravo o negócio. E essa é a grande desculpa que eles dão hoje, né, professor? Então, Agora tá tanto, mas não tá tão caro. Tanto tempo atrás era tanto a mais. é meio complicado. Política é uma coisa difícil de se discutir, né? Porque senão vocês vão me cancelar. Entendeu? Eu não posso discutir política. E depois outra, eu não posso falar de política porque como que eu poderia dizer assim? Eu sou professor, né? Então, se eu falar, eu estou doutrinando vocês, entendeu? Professor, você é dos vermelhinhos, né? Quem, eu? Veja bem, companheiro. É lá, só pela camisa vermelha. Eu sou vermelhinho, né? Mas não sou vermelho. Porque é o seguinte, eu acho assim, hoje eu recebi um arquivo no WhatsApp que definia bem, o cara definiu muito bem o que é ser um cara de esquerda. Geralmente, quando a gente é mais jovem, a gente acaba realmente se afinando, né, com esse negócio de contestação, porque, cara, a gente acha que tá tudo, a gente sabe que tá tudo errado e a gente quer resolver o problema. E para resolver o problema, às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não gostaria. E o pessoal que defende a esquerda é exatamente isso. Os caras, a maioria, tá? É assim, quer resolver o problema e não consegue ver solução. Só que quando você vai passando o tempo, você vê que o método que o pessoal usa para tentar resolver o problema talvez não seja o melhor método. Daí você fala assim, cara, eu acho que tem um problema, tem que resolver, mas não dá para resolver desse jeito. E quando você fala que não dá para resolver desse jeito, perto de quem é contestador do jeito que o pessoal da esquerda cara, você é considerado, você já não é do grupo, entendeu? Você já é considerado não esquerda, porque se for esquerda tem que ser do jeito que a gente quer mesmo, tá? Bom, por outro lado, tem o pessoal de direita, né? Putz, o pessoal de direita é assim, é a mesma coisa. Se você for escrever embaixo, assim, é a mesma coisa. Eles querem resolver o problema. Só que eles querem resolver o problema não através da agressividade, não sei o que lá. Eles gostariam de resolver, não estou falando a extrema, tá? Estou falando o pessoal que é mais direita, vamos dizer assim, mais experiente, né? Então, daí eles querem resolver sem muita contestação, mas resolver de um jeito um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Essa é a palavra. E o pessoal da esquerda acha que quem é tradicional não está querendo resolver o problema, está querendo continuar com o problema. Então aí surge uma divergência, entendeu? Agora, o extrema direita e extrema esquerda, extremo, cara, você tem. É que nem gráfico, cara. Quando você faz a curva de distribuição lá, esquerda e direita você desconsidera. Você tem que considerar a maioria do país, tá? E a maioria do país é maioria mesmo, tá? Não o que o pessoal quer que a gente acha que é a maioria, né? E daí complica, né? Porque a democracia pressupõe você entender a pessoa que pensa diferente. Bom, tá aí. Ficou gravado aí, tá? Depois vocês podem pegar, fazer os cortes do Cezinha. Né? Eu falei, eu ainda vou criar um canal para opinião, cara. Um canal só para opinião, para eu colocar essas opiniões que eu não posso dar em sala de aula, tá? Para doutrinar? Não, talvez para você conseguir escutar um outro lado, que não seja o lado que você está constantemente escutando. É o que eu falei, se você torce para o Rio Branco, filho, tá? Você só vai escutar... É Rio Branco, né? Eu estou falando o nome errado. É Rio Branco aí, em americano, não é? Então,
Vocês só vão falar do Rio Branco, cara, no meio dos rio-branquenses. Vocês não vão admitir que possa ter a Inter de Limeira que é melhor. Entendeu? Ó, se você abrisse um canal de discussão, você ia ganhar muito mais inscrito. Então, cara, isso é verdade. Estou com 314 inscritos até hoje. Mas eu vou fazer uma página, cara. Eu estou com ela até preparada aqui, com todos os linkzinhos lá das aulas que eu estou dando, porque elas se misturam. Por exemplo, eu estava dando aula agora atrás, a aula que eu estou dando é jogos digitais, princípios de jogos digitais. Tá? Tópicos em jogos digitais. Só que para você aprender jogo digital, você tem que aprender programação. Para você aprender programação, você tem que aprender um pouco de sistemas digitais. Você entendeu? Então, o cara que realmente quer aprender, se ele parar e sentar a bunda na cadeira e falar assim, não, eu quero aprender essa porcaria aqui. Você vai entender que o aprendizado, cara, ele depende das outras coisas. Não é estanque, tipo, eu só vou aprender sistemas digitais e não vou precisar do conhecimento de nada das outras áreas. Não é assim que acontece. Você vai precisar do conhecimento das outras áreas. Então, o que eu quero dizer é que ninguém é isolado, ninguém aprende sozinho. A esquerda não aprende sozinha e a direita não aprende sozinha. E eles têm que se conversar, cara. A gente tem que se falar. Né? Por quê? Porque é na diferença de opinião é que sai o conhecimento. Entendeu? É na discussão. A ciência, aí, que o tio Dória fala para nós, né? A ciência é baseada em observação, cara. Tá? O Ederson está dizendo que aprender dói e aprender dói muito. Verdade, dói, cara. Vocês estão vendo. Vocês devem só levar no rabo, né? Ou desculpa, Cris. Não foi isso que eu quis dizer, né? Mas. Quer dizer, foi isso que eu quis dizer, mas eu não podia ter dito. Tá? Por quê? Aprender dói, cara. Tá? Aprender dói. Tá? E pior, né? Quando você. E quando o cara está ensinando algo que você acha e tem convicção de que você não tem que aprender aquilo. Imagina, por exemplo, vou falar de uma matéria assim, biologia, tá? Pô, cara, a gente está fazendo engenharia elétrica, ciência da computação, não sei o que lá. Daí você senta numa aula assim, o cara vai falar de biologia para você. Cara, na sua cabeça você fala assim, para que eu vou aprender biologia? Não vai servir para PN na minha vida, biologia. O meu negócio é sistemas digitais, é computação gráfica, tá? É programação, é mexer com bit, fazer as coisas. Cara, biologia não entra. Só que é o seguinte, o cara que vai ensinar biologia para você, ele tem que te ensinar, porque ele está sendo pago para isso, e apesar de você não concordar, vamos imaginar assim, na sua grade curricular tem biologia. E se você não aprender e não passar em biologia, você não consegue tirar o seu diploma. Então, biologia passa a ser alguma coisa necessária para você aprender. Só que você não quer porque você não gosta, você acha uma bosta, você acha que o professor é ruim. E se eu falar para você que biologia tem tudo a ver com sistemas digitais? Pô, daí você vai falar assim, tem? Eu poderia, por exemplo, com base na minha experiência acumulada, fazer uma ligação do que acontece com o neurônio, por exemplo, tá? Que é a biologia, tá? E eletricidade, né? Que eu também sou da engenharia elétrica, então também dou aula de eletricidade. Eu posso fazer uma ligação de neurônio com eletricidade, cara, e convencer você que tudo que a gente está aprendendo aqui nos sistemas digitais pode ser levado para a biologia e você consegue entender o funcionamento de um órgão complexo do organismo da gente, que é o cérebro, através do conhecimento adquirido aqui e mais do conhecimento adquirido lá. Cara, daí você, pira, cara. Entendeu? Você pira, né? E você só vai aprender isso, programação neurolinguística. Olha o que eu acho que está acontecendo com a gente. Gente, eu vou falar. Canal de opinião, o que eu acho que está acontecendo com a gente? Cara, de boa, nesse momento eu acho que a humanidade, universalmente falando, por causa dessa dualidade das duas áreas que estão
você chama de esquerda, direita, pode ser de vermelho e branco, preto e branco, sei lá, gay e não gay, tá? O que você quiser. E essa dualidade que a gente está vivendo, tá? Faz com que o mundo, obviamente, tenha dois grupos, né? E esses dois grupos estão disputando para ver quem que vai tomar conta do universo. O universo nosso aqui, né? E para fazer isso, cara, cada grupo vai tentar, de uma certa maneira, tentar provar que a convicção que ele tem das coisas é a realidade. Então, e é a verdade e é o que tem que ser. Então, a gente está vivenciando agora uma grande experiência neurolinguística mundial. Entendeu? É isso que está acontecendo. Tá? E mais ainda, com alguns agravantes. Por exemplo, a gente tem uma pandemia que está agravando a possibilidade desse tipo de experiência. Ou seja, o mundo inteiro é como se fosse um Big Brother Brasil, tá? Em que tem o Boninho e tem um outro cara lá que fica tentando fazer os caras que estão dentro do mundo, tá, agirem da maneira que eles querem, tá? Através de várias técnicas, inclusive propaganda, cerceamento de opinião, censura, manipulação de dados, manipulação de pesquisa, entendeu? Manipulação de informação. Sabe aquela máxima, quem tem conhecimento tem o poder. Ou seja, o que você sabe, o que você aprende, é só seu. Ninguém consegue tirar isso de você. Cara, todo mundo pode tirar o que quiser de você, menos o seu conhecimento. Isso você pode ter certeza. Tá? Então, eu sou um merda, cara. Eu ganho pouco. Não sou milionário, não imito foca. Não entro dentro de uma banheira de Nutella. Tá? Tenho poucos amigos, menos seguidores ainda. Cara, mas o conhecimento e a experiência que eu aprendi na vida é minha. Ninguém tira. Vocês podem não gostar, me cancelar, me matar, tá? Não deixar com que eu fale, não deixar eu ensinar, né? Me maltratar, me torturar, fazer o que vocês quiserem. Mas o conhecimento que eu tenho, vocês não conseguem tirar. Beleza? Agora, para conseguir conhecimento, eu tenho que conseguir informação. E informação eu tenho que buscar numa fonte legal. Por quê? Porque até a informação é um dado manipulado. E a informação é manipulada conforme quem está te passando. É a mesma coisa da fofoqueira, cara. E é isso que está acontecendo, na minha visão, com o mundo. Tá? A gente está sendo informado por um monte de fofoqueiros. Tá? E a gente não consegue ter o discernimento nem para entender o dado nu e cru, para a gente mesmo conseguir tirar a informação do dado. Porque a informação, se vocês fizerem aula de sistemas de informação comigo, vocês vão ver que informação nada mais é do que o dado manipulado e preparado para apresentar alguma coisa para alguém. Tá? Então é assim, a gente está num período complicado, porque a gente não consegue acreditar mais, a gente não consegue ter certeza do que é certo, do que é errado, e pior, a gente não tem conhecimento e informação suficiente, tá, para tomar uma decisão correta para onde a gente vai com a nossa vida. E pior, isso é tática. Isso é tática dos políticos, é tática da política mundial, dessa manipulação, dessa dualidade, entendeu? Então, os caras começam a colocar coisas de pontos de vista diferentes. Mas assim, ó, infelizmente, gente, não tem como fugir disso, tá? A gente vai ter que conviver com isso por um determinado tempo, vai ter que torcer, cada um vai torcer para o seu lado, né? Por exemplo, cara, não
não dá para eu colocar uma situação política aqui sem defender, vamos dizer assim, o meu lado, o meu ponto de vista, entendeu? E eu tenho que, como instrutor e professor, eu tenho que ficar em cima do muro, eu tenho que colocar as coisas para vocês, tá? Para que vocês consigam aprender e vocês consigam decidir se aquilo é certo ou não, tá? Então, e eu não sou dono da verdade, tem vezes que eu erro, tem vezes que eu acerto, mas é assim, a fonte do meu conhecimento é tudo que eu vivenciei até hoje. Todas as matérias que eu estudei, todas as provas que eu fiz, todas as pessoas com as quais eu falei, todos os grupos nos quais eu participei, inclusive no PT, né, que eu aprendi muito, no sindicato, tá? Na época, a gente está falando de 84, 83, o negócio começou a desgringolar mesmo, a economia, em 81, tá? 79 já estava meio complicado. Agora, 81, eu lembro muito bem que, assim, tinha um monte de escolas, por exemplo, que tinha particular, né? Eu estudava numa escola, tive a honra de ter tido uma bolsa de estudo nessa época. Eu fiz tudo no ensino estadual, né? Naquela época que o ensino estadual era muito melhor que o ensino privado. Mas eu quis fazer um colégio técnico, e na onde eu morava, aqui em Limeira, não tinha colégio técnico que eu queria. Então, eu consegui uma bolsa de estudo para estudar num colégio técnico particular em Campinas. Olha que maravilha. Tá? Daí minha mãe se mudou lá com toda a dificuldade, porque eu sou de família pobre, tá? Toda a dificuldade a gente foi para lá. Cara, e naquela época eu era exatamente contestador, porque faz parte da juventude, tá? Na época, lá na escola, a gente tinha só tinha 2 partidos, para vocês terem ideia, no Brasil, por causa da ditadura militar, né, ou revolução constitucional, né, dependendo do foco que você enxerga o negócio, cada um fala de um jeito, né? Não foi ditadura porque ditadura você não tinha liberdade para nada. Então não foi ditadura porque eu tinha liberdade de expressão. Talvez menos liberdade do que eu tenho hoje, tá? Talvez menos liberdade do que, quer dizer, mais liberdade do que eu tenho hoje naquela época. E então tinha 2 partidos, a Arena e o MDB, tá? E eu tinha um colega de escola que ele eu participava do Grêmio, né? Com a Grêmio Estudantil. E ele era do MDB, então a gente tinha muita afinidade, porque o MDB era o partido que concentrava todas as pessoas que não gostavam, em princípio, da direita. Olha que interessante. E daí eu fiz esse colegial, e nessa época eu aprendi muito, cara. Aprendi muito com o sindicato, com o Grêmio. Depois eu fui fazer faculdade. Cara, eu fui presidente de diretório acadêmico, cara, durante 5 anos consecutivos, eleito. Então, cara, política é uma coisa complicada, mas eu não consigo eu não consigo aceitar essa manipulação de informação que está chegando na gente, tá? E a gente precisa aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Mas a gente precisa conquistar, professor. Oi? Hoje é dividir e conquistar. Então, esse é um problema. Isso daí também é uma estratégia, né? Exatamente. Isso é uma estratégia. Infelizmente. Deixa vocês ocupados com vocês mesmos. Enquanto a gente faz o que quiser. Então, na realidade, assim, na época do governo militar, vamos dizer assim, a gente também tinha uma política mais ou menos assim, tá? Você podia ir para o estádio de futebol para assistir o clássico Inter de Limeira e Rio Branco, tá? E lá você podia tomar cerveja e você podia gritar, brigar, xingar a mãe do juiz, fazer o que você queria lá no estádio. Saía do estádio, você não podia brigar. Entendeu? Porque se você fosse para o bar à tarde, a polícia passava, te pegava, perguntava: o que você está fazendo aqui num bar? 3 horas da tarde. Você podia falar: estou procurando emprego. Vamos imaginar que você tivesse desempregado. O policial, sabe o que o policial ia pedir para você?
Tá, então deixa eu ver a tua profissional. Você está com a sua profissional aí? Não. Como que você está procurando emprego no bar? Vai para casa, vaza, tá? Não fica aqui não, cara. Bar à tarde não é lugar para você ficar, tá? E realmente, você cabulava a aula, cara, faltava em aula, porra, passava, tinha os bedels, né, que a gente falava, que é os fiscal de escola, né? Então você tinha uniforme, você tinha que usar uniforme na escola. De repente, você saía da escola para jogar bola no campinho, né? Você marcava um jogo às 9 horas da manhã, então você não podia estar na aula, né? Você tinha que dar um jeito para ir jogar, né? Pô, só que se você tivesse com o uniforme da escola e você saía de casa com o uniforme, cara, até a policial militar parava você com o uniforme e falava: o que você está fazendo aqui? Você fala: ah, não, eu vou jogar, não sei o que lá. Ele fala: então vai para casa e troca a camisa da escola. Quantas vezes eu não fui parado? Bom, daí você diz assim: pô, isso daí é cerceamento de liberdade, não é? De ir e vir? Não sei, cara. Isso é ditadura. Não sei também. Sabe? Não é ditadura. Ditadura, cara, é o que aconteceu na União Soviética, que aconteceu em Cuba. Isso é ditadura. Que se eu estivesse falando alguma coisa assim como eu estou falando para vocês, os caras simplesmente cortavam a minha cabeça fora. Você entendeu? Se eu fosse defender um colega, que nem eu tenho muitos colegas, falando sério, assim, eu tenho muitos colegas que são homossexuais, assumidos, tá? Pô, eu os defendo, são super gente fina, cara, pessoas excelentes. Só que assim, se eu falasse abertamente que eu defendia, tá? Numa ditadura, pessoas como esses amigos meus, tá? Eu era punido. Por quê? Porque não podia ser, não podia ter, o governo dizia que não pode ter, cara. Você entendeu como que o negócio é complicado? E hoje é diferente, né? Hoje, se você não for, o governo é do outro lado, né? O governo te carca fumo. Não é assim? O YouTube te carca fumo, sei lá. Bom, o que eu quero dizer é assim, gente, cada um tem que analisar de acordo com o que a sua família pensa, o seu grupo familiar, ou seu grupo de amigos, seu grupo de colegas, seu grupo de clube, tá? As pessoas com as quais você convive, para ver o que é melhor para você também, entendeu? E daí, ó, trocar informações, trocar conhecimento, mas a fonte de informação tem que ser certa, porque do jeito que está acontecendo, os caras estão até mudando a história. O cara quer mudar a história. O cara quer dizer que o que aconteceu em 1932 não aconteceu do jeito que aconteceu, do jeito que todo mundo conta e do jeito que todo mundo sabe. O cara quer dizer que aconteceu do jeito que ele quer que você pense que aconteceu. Putz, é complicado isso, né? Daí, leitura para vocês, se vocês quiserem, leem, quem não leu, 1984, do George Orwell. Eu li 2 vezes o livro, acabei de ler de novo, agora com outro olhar e com outro entendimento, e comecei a entender por que a televisão faz o que ela faz com a gente do jeito que ela faz. Tá? Do jeito que a gente assiste. Entendeu? E daí, cara, a gente tem que pensar, né? Rafael, o negócio é complicado. A gente não assiste televisão, a gente não tem informação. Daí a gente vai no YouTube. Ah, não concordo. Oi? A informação não está na televisão. Não, não tá. Na televisão a informação é manipulada, sempre foi. Totalmente. Né? Totalmente. Até Seriado. Seriado. Tudo Nem manipulado. agora. Vocês lembram que antigamente os filmes americanos, eles eram todos assim, tratava todo mundo com herói, não tem um filme americano que não aparecia a bandeira americana. Os americanos, eles tinham orgulho de ser americanos, certo? Isso que fazia o país deles
ser forte, unido e conciso. Tá? É isso que fez a América ser a América. Eu falo isso porque quando eu era mais revoltado da vida, apesar de tudo, eu gostava muito dos Estados Unidos, né? E a gente era instruído, vamos dizer assim, ou direcionado para detestar tudo que vinha dos Estados Unidos. E eu aprendia inglês, eu gostava muito dos Estados Unidos. E daí já entrava num conflito lá com o povo lá, né? Pô, o Yankee, não sei o que lá, né? Filosofia, por quê? Capitalismo. E os caras já eram mais socialistas, não gostavam. Daí, pô, só que o que aconteceu? O que está acontecendo com a cultura americana? Nesses últimos 20, 30 anos, aos poucos, a cultura americana foi se destruindo no seguinte sentido: os americanos, uma grande parte dos americanos, já não se sentem tão orgulhosos assim do país que eles têm. Eles estão virando como se fossem brasileiros, que nem a gente, tá? Porque a gente não gosta da bandeira, não gosta do país, acha que aqui está tudo errado, faz propaganda de tudo que tem errado daqui para fora, apoia até países que acham que a gente está errado. A troco de quê? Sabe? Apoiar um cara lá de outro país que acha que o nosso país é uma porcaria. E você vai para lá e fala para o cara, não, realmente, o nosso país é uma porcaria. Tá? A casa que eu moro é uma bosta. Sabe? O povo que está lá naquele país é uma porcaria. Tá? Isso enfraquece qualquer cultura e qualquer país. Por quê? Porque não tem unidade, não tem unanimidade, não tem honra, não tem valores. Então, lá nos Estados Unidos, até uns 20, 30 anos atrás, era um país de valores americanos. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas era um país de valores americanos, heróicos, tá? Daí começou a passar o tempo, tá? Essa tendência mundial de enfraquecer o povo para transformar o universo numa coisa única, controlada por apenas um grupo dos dois que estão antagonizando aí, né, brigando, eles começaram a fazer com que os novos americanos que estavam nascendo, né, fossem começando a desgostar do país também. Como? Transformando o país deles num Brasilzinho, né? Achando que o governo fazia não estava certo, né? Colocando na cabeça das crianças que eles eram muito retrógrados, que tinham que ser um pouco mais para frentex, entendeu? Que tinha que respeitar a maioria, a minoria, né? De divergência de opinião, que eu acho certo, mas daí surgiram grupinhos, né? Tipo assim, pô, eu sou comedor de ostras. Então, cara, eu sou da sociedade dos comedores de ostras. Então, cara, a gente tem que defender a sociedade dos comedores de ostras. Mas como assim, cara? A gente não tem isso, não tem aquilo, a gente tem que ter isso, isso, aquilo, a gente tem que ser igual. Então, comparar a comunidade dos comedores de ostras de Limeira a, por exemplo, um partido político, tipo o PMDB. Então, os comedores de ostras de Limeira, eles têm que ter a mesma representatividade que a torcida do Corinthians, tá? E compara as duas e fala assim, não, se a torcida do Corinthians conquistou, né, sei lá, um negócio lá, uma escola de samba, um lugar lá para colocar lá Gaviões da Fiel, então os comedores de ostra também têm que ter o mesmo direito, porque tem que ter uma equivalência, são iguais, né? E daí, se não tiver, vamos por cota, aí vocês já estão vendo, né? Que eu sou contra cotas, né? Vamos colocar cotas para que a Associação dos Comedores de Ostras de Limeira tenha representatividade perante o governo igual a torcida do Corinthians tem.
Daí, só que se faz isso com o comedor de ostra, vai fazer isso também com os ensacador de arroz. Não sei se você está entendendo. Qual que é a diferença do comedor de ostra para o ensacador de arroz? Não tem. Os dois teriam que ter a mesma representatividade. Mas os comedores de ostra conseguiram as cotas, enquanto que os ensacadores de arroz não conseguiram. E daí, como que fica? Você está vendo como o negócio entorta? E lá nos Estados Unidos começou a acontecer isso. Hoje, eles são um país dividido, igualzinho ao Brasil. Né? É certo ou é errado? Cara, você acha certo o cara pegar a estátua de Lincoln, tá, e tirar lá do Capitólio, por exemplo? Pensa, você é americano. Fala assim, sabe aquele monte Rushmore, que tem aquelas 4 estados dos 4 presidentes, dos maiores presidentes americanos, da época da independência lá, aquele morro que gastaram... Você acha legal chegar lá e simplesmente explodir toda aquela estátua lá, só para o povo americano não se lembrar dos heróis de antigamente, porque tem um grupinho de comedor de ostra que acha que a história está mal contada, que a história americana não é daquele jeito? Né? Você acha que vale a pena a gente queimar todos os livros de escola, tá, que a gente tem até agora, de física, por exemplo, porque tem um grupo de comedor de ostra que acha que as leis da gravidade não existem? Tá vendo como o negócio é mais complexo? Agora, se a gente não escuta, cara, tá, a gente não consegue aprender, não consegue discutir. Tá? E ainda bem que vocês estão escutando, né? Tem gente aí que deve estar puto da vida, falando assim, puta que pariu, segunda-feira de carnaval e o César falando essas besteiras para nós. Caraca, eu queria estar mais na cama ou comendo pipoca, assistindo o meu Netflix. E pior, né? Pô, ele pensa totalmente diferente de mim. Ah, nunca mais ouvi o César. Né? Porque é isso que está acontecendo, né? Você não consegue escutar uma pessoa que pensa diferente de você, que acha que o mundo é redondo, né? A Terra é plana. Que a Terra é plana. Não, a gente tem que escutar, cara, porque os caras têm argumentos, entendeu? Eles conseguem. E a gente escuta, mas daí o que a gente fala para eles? Fala assim, legal, cara, façam os testes, reproduzam as experiências, testem, façam como os cientistas fizeram, testem tudo. Depois do final do teste, daí a gente chega a uma conclusão. Porque os testes que eles... Morar em Asgard. Eles vão... Eu vi um... Eu também assisto isso daí no YouTube, você acha que eu não sou? Nossa! Curioso. Cara, eu gasto tempos e tempos assistindo esses caras. Um dia eu estava vendo um cara... e do jeito que ele estava levando a experiência, eu falei, puta, o cara vai achar, né, a cereja do bolo agora, né? Daí ele viu a cereja, só que ele falou, não, mas é inconclusivo, porque eu não sei se a cereja é a cereja. Entendeu? Pode ser chuchu dentro de uma groselha, por exemplo, vai lá saber. Daí eu falei, puta, por pouco, né? Quase que ele chegou no que Newton chegou naquela época, né? Ou que... Você acha que ele ia reverter a lavagem cerebral? Então. Daí não, né? Claro, né? Mas isso acontece em todas as áreas, viu, povo? Acontece na faculdade, e a faculdade é o ambiente, era para ser o ambiente mais estimulante para esse tipo de discussão. Porque esse tipo de discussão entre uma coisa de conhecimento profundo e outra tem que acontecer onde tem pessoas que estão abertas a novos conhecimentos, estão aprendendo coisas novas. Então, o melhor lugar para discutir essas coisas é no ambiente acadêmico. Sempre foi, em todo lugar do mundo. O ambiente acadêmico é feito para isso, para você testar hipóteses. A ciência funciona assim. Você observa o fenômeno, eu já falei isso para vocês, não, né? Você observa o fenômeno, daí você cria teorias a respeito do fenômeno, tá? Daí você cria hipóteses que vão atender, né,
a resposta aos questionamentos das teorias. E se você conseguir provar e reproduzir isso várias vezes, em ambiente controlado, daí você transforma essa hipótese, né, em tese e depois em lei. Tá? Então, as leis que a gente tem hoje, não estou falando lei de direito, não, mas as leis que a gente tem hoje, cara, elas são frutos de vários anos de testes, de discussão, de briga acadêmica, na academia. Cientista que discordava de outro cientista, tá? Newton discordava de não sei quem, e daí entrava a filosofia no meio, e daí chegava-se a um consenso ali, falar, cara, a matemática provou, matemática é uma ciência absoluta, não tem jeito de dar errado, porque com tudo, todas as ferramentas que a gente conhece, e toda a lógica que a gente conhece até hoje, é isso, acabou. Se calculou, deu certo, é aquilo. Se você fizer vários e vários cálculos, todos os cálculos vão dar o mesmo resultado, a não ser que você erre. Tá? Então, o que é exato, o que é científico, está aí. Agora, existem outras coisas que são ciência também, tá? Mas o pessoal não discute na academia. Tá? Por quê? Porque a dualidade, essa dicotomia, não permite que a gente discuta. Então, sabe, que nem método de ensino. Tá? A discussão saiu da academia e foi parar, sabe aonde? Na imprensa, no Facebook, no WhatsApp, sabe? No bar da esquina. Eu acho legal, né? Os caras estarem discutindo ciência no bar da esquina. Mesmo que seja uma ciência que a gente desconsidere como ciência, tá? Mas pelo menos estão discutindo. Agora, tem que ter base, né? Tem que ter base para chegar a uma conclusão qualquer. E às vezes o cara do bar da esquina não tem. Não é assim? Às vezes ele não tem maturidade suficiente e nem o conhecimento prévio suficiente para entender. Por exemplo, vamos começar aqui na aula, né? Na aula passada, a gente aprendeu a contar em números digitais, lembra? Né? E eu falei assim, nossa, e ainda tem um jeito fácil de contar, tá? E por que a gente contou só com 2 símbolos, né? 2 bits? Porque um sistema digital é assim, ele é 2 bits, né? O que acontece mais é que tanto o sistema digital como o sistema decimal que a gente conhece, a gente já viu que são sistemas posicionais, tá? Sistemas posicionais. Então, se é um sistema posicional, significa que ele tem pesos para cada zero desse aqui, ó, e dependendo da posição que ele tiver, ele vai ter um peso diferente. Aqui o peso dele é 2 elevado a 0. Aqui o peso dele é 2 elevado à primeira. Aqui o peso dele é 2 elevado à segunda. Aqui é 2 elevado à terceira. Aqui é 2 elevado à quarta. Aqui é 2 elevado à quinta. Aqui é 2 elevado a 16, à sexta. Aqui é 2 elevado à sétima. Poxa, e a mesma coisa no decimal, tá? A mesma coisa no decimal. Deixa eu ver, pegar um decimal aqui, ó. 542. Aqui o peso é 10 elevado à primeira. 10 elevado a 0. Aqui, ó, é 10 elevado à primeira. E aqui é 10 elevado à segunda. Significa dizer, então, que o número 542 pode ser descrito dessa maneira, não é? 2 elevado, 2 unidades, né? 2 vezes o peso dela, que está aqui. O 4 é 4 vezes o peso dela, que é a centena, ou a dezena. E o 5 é 5 vezes 10 elevado a 2, que é a centena. Então, lendo isso daqui, a gente fala assim, ó, esse número, 542, ele significa 5 vezes 10 a segunda, que é 500, mais 4 vezes 10 a primeira, que é 40, mais 2 vezes 10 a 0, tá? Que é 2, que dá 542. No binário, é a mesma coisa.
esse número binário aqui, tá? Ele é representado por 0 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1, 0 vezes 2 elevado a 2, que é esse aqui, 0 vezes 2 elevado a 3, que é esse daqui, e 1 vezes 2 elevado a 4, que é esse daqui. Ou seja, esse número aqui ele pode ser convertido num número equivalente. Agora, gente, o que eu acho importante é assim, o que o número, um número significa para a gente? Um número assim, 542 ou 903. O que o número significa para a gente? O número significa apenas a quantidade de alguma coisa, certo? O numeral foi criado para mostrar para a gente só a quantidade de algo, para a gente conseguir contar esse algo, certo? Beleza. Se a gente for pensar no número binário, o que o número binário vai representar para a gente também? Bom, esse número binário, ele representa uma quantidade de coisas. Só que ele está descrito de uma outra maneira, né? Ele não está descrito da forma decimal. Mas ele continua significando para a gente uma quantidade, um peso. Então vamos pensar assim comigo. Vocês concordam comigo que se eu mudar isso daqui para 1, opa, desculpa aí. Ó, mudei esse bit aqui para 1, tá? Você concorda que mudar esse bit aqui para 1 vai tornar esse número aqui, ó, um número muito grande, tá? Tipo assim, o valor de conta dele vai ser muito grande. Se eu mudar esse 0 aqui para 1, esse número que valia 1, né? Era a contagem de 1, também vai ser um número médio, concorda? E se eu mudar esse 1 aqui, ó, você concorda comigo que vai representar pouca coisa na quantidade? Tá? Então, cara, a gente diz o seguinte, ó. Quando eu mexer num número que tiver mais à esquerda no binário, bem aqui na esquerda, significa que esse número aqui é muito mais significativo da medida de qualquer quantidade do que se eu mexer no número que tiver nessa casa aqui. Esse número aqui vai ser menos significativo que esse. Então, esse é o mais significativo. E qual que é o menos significativo de todas? Ah, a primeira casa. Que significa dizer que se eu mexer, por exemplo, ó, esse valor aqui, 0,0000010, tá? Esse valor a gente viu que equivale ao número decimal que a gente conhece, que é 3. E ele significa o que para mim aqui? 3 unidades de alguma coisa. Mas de que coisa? Não sei, pode ser 3 sacos de feijão, 3 cenouras, sabe? 3 alface. Não interessa, porque isso daqui é um número. E o que o número significa? Quantidades. Beleza? E se eu mexer nessa mesma quantidade, se eu mexer nesse número menos significativo, em vez de 0 colocar 1, ele só mudou, tá? Um valor, uma unidadezinha binária lá que não significa quase nada. Tá? Então, o que esse número aqui errado, vamos dizer, porque eu mexi nele, né? O que esse número vai significar para mim? Em vez de 3, vai significar 4 coisas. Legal, então 4 coisas é muito próximo de 3. Beleza. Agora, cara, se eu mexer nessa palavra, nesse valor aqui que está valendo 3, e mexer nesse daqui que é o mais significativo, o que ele vai valer? Cara, vai mudar muito, né? Porque isso daqui, ó, é 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Alguém sabe quanto dá 2 elevado a 7? Vamos contar comigo. Ó. 2, 4, 6, 8. Então, 2, 4, 8,
16. Eu vou chegar lá no 128. 16, 32, 64, 128. Chegamos lá, Tiago. Obrigado, viu, cara? Você é muito rápido. Tiagão já respondeu lá, né? Ou seja, a mudança desse 128. Parabéns, hein? Ó, troféu joinha para você. Legal. Então, o que acontece, cara? Mexer esse cara é muito mais significante que esse no valor da coisa, tá? Então, aí a gente já tem uma noção de duas coisas que a gente conhece, que é o bit, os bits menos significativos, que são esses, que estão mais à direita, de qualquer número, qualquer binário, e os mais significativos, que estão mais à direita. Beleza. Só que a gente sabe que os números, eles significam quantidades, né? Mas eles poderiam significar outras coisas. Por exemplo, eu posso fazer com que o número ele represente símbolos, tá? Eu vou explicar melhor, mas antes de explicar o negócio do símbolo, vamos pensar o seguinte: se eu preciso representar números, tá? Números. Com quantos... Ó, veja bem, se eu preciso representar números, eu vou até escrever aqui, ó, números, tá? Números, a gente conhece os decimais, assim, de maneira mais natural, né? Sem forçar muita barra, de número, a gente conhece os decimais. Ah, eu conheço os algarismos romanos também. Bom, tudo bem, você é espertão, tá? Mas a gente, assim, os humanos normais, brasileiros, tá? De Limeira, nós conhecemos só os números decimais, certo? Então, tá bom. Então, os números decimais, eles também representam quantidades, mas a escrita dos números decimais, eles representam para mim símbolos, concorda? Então, vou pegar esses caras aqui, ó, copiar e voltar para aquele negócio aqui, ó. Eles representam símbolos. Por que símbolo? Porque é o seguinte, ó, a gente podia escrever de outro jeito, né? Mas é que a gente usa esses algarismos que veio lá da Arábia, tá? Tem até uma historinha aí, depois eu passo uma apostilinha para vocês lerem, de como que os números foram mudando. Na realidade, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês com a mão livre. Tem que ser mão livre para desenhar isso daqui. O 1 é isso aqui, ó. Tá? O 1. Então, antigamente, o que representava era o ângulo. Então, um símbolo que tem um ângulo, aqui uma formação, significava a quantidade de uma coisa. Um outro símbolo, tá? Que tinha, por exemplo, um ângulo aqui, que eu não consigo desenhar certinho, né? Mas vocês vão entender. Ó, um ângulo aqui e outro ângulo aqui. O número que tem dois ângulos formados representava duas coisas. Tá? Um símbolo que tinha três ângulos formados. Tá? 1, 2, 3. Formava outra coisa. E isso daqui foi evoluindo. 4, por exemplo. Deixa eu ver se eu lembro como que faz o 4. Tá? O 4 é assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá? Tem 1, 2, 3 e 4 aqui. Ah, daria 5 e 6, né? Ah, foda-se, não interessa. Era mais ou menos isso aqui. Daí a evolução foi fazendo isso daqui, ó. Então, se você contar mais ou menos os ângulos dos negócios,
você consegue ver as quantidades de coisa. Mas isso, cara, é escrita. O cara podia ter escrito bolinha, quadradinho, retangulinho, para significar isso daqui. E se o cara falar que, hoje mesmo, se ele falar que o quadradinho vai valer 1 unidade, um triangulinho vai valer 2 unidades, o ouro do ouros de baralho vai valer 3 unidades, ou espadas vai valer 4, sabe? Um X vai valer 5. Se você souber essa conversão, você concorda que dá para a gente codificar os números conforme a gente acha legal e a gente vai entender, uma vez que cada um que souber essa tabelinha vai conseguir saber que número é? Se você não está acreditando nisso, passa numa banca de jornal e compra lá, tem uns negocinhos, umas palavras cruzadas lá, que geralmente é para criança, né? Mas tem, não, para criança e velho, né? Porque eu gosto daquilo. Tem um monte de símbolo lá e cada símbolo equivale a uma letra, e você fazendo a conversão das letras com símbolos, você consegue escrever palavras e fazer palavra cruzada. Vocês já viram isso, né? Então, se a gente imaginar que as quantidades são representadas por um símbolo, tá? E a gente quer fazer a equivalência aqui no binário, tá? Com quantos binários, por exemplo, quantos bits a gente consegue representar 9 símbolos, tá? Quantos? Bom, para representar o zero, eu vou desmudar isso daqui, que a gente já viu o que é bit mais significativo e bit menos significativo. Puta, eu estou repetindo isso porque eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar. Mas vocês também, por gentileza, cara, se vocês já viram isso em algum lugar, dá um toque para mim, para eu não ficar gastando tempo com porcaria. Se bem que essa aula aqui a gente já gastou um monte de tempo com outras porcarias aí, que vão fazer parte também do nosso arcabouço de conhecimentos, né? Ou talvez despertar a nossa mentalidade para ouvir coisas que talvez a gente nunca pensou que existisse. Não sei, né? E depois eu conto as minhas histórias quando eu fui abduzido para vocês, tá? Mas é assim, o que eu quero dizer é que se vocês tiverem, já souberem disso e não quiserem revisar, dá um toque para mim, tá? Para eu não ficar gastando tempo à toa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então vamos pegar, a gente não contou aqui, tá? Vamos pegar esse cara aqui e fazer uma equivalência, tá? Então, vou pegar o número zero aqui, que significa zero coisas, e vou dizer que ele pode ser representado por esse por esse binário, tá? Ou seja, nossa, ficou feio pra caramba essa cor aqui. Pegar uma corzinha assim mais uma cor mais de gay, assim, é isso aí. Beleza. Olha só, esse daqui vai ser representado, o zero decimal vai ser representado por esse. O 1 vai ser representado por esse. O 2 vai ser representado pelo 2 em binário, né? Por esse. O 3 também. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é só mudando a representação. Estou dizendo que esse binário aqui, ó, ele vai representar os números decimais para mim, tá? Então, se a gente for representar todos aqui, tá? Esse daqui, por exemplo, é o 7, tá? Então, eu preciso, por exemplo, eu vou precisar do 000, tá? 1000 para representar o 8. Ah, e por incrível que pareça, né? Como a gente aprendeu que as quantidades são as mesmas, então, obviamente, vão significar o mesmo valor, tá? O mesmo valor. Tá? 8, 9. Tá bom.
Então, já aconteceu aqui, ó, o que eu queria. Tá? Para eu representar esse dígito, que é o maior dígito que representa a dezena, ó, a unidade, para mim, num sistema decimal, ele precisa de, no mínimo, 4 bits. Concorda? Beleza. E se eu for representar o 10? O 10, gente, é um número que ele precisa ser separado para a gente entender, até em decimal. O que o 10 significa? Ele significa uma dezena mais 0 unidades. Não é isso que significa o 10? Tá? Então, ele precisa de 2 símbolos para ser representados, tá? No sistema decimal. No sistema binário, tá? Acontece que eu ainda conseguiria, se eu quisesse, representar o número 10, tá? Com 1010, porque ele vale 10 no decimal. Então, eu poderia representar o 10 em binário com esse valor aqui, porque é o que ele representa. Da mesma maneira que se eu colocar, sei lá, qualquer número grandão aqui, né? 10011010, eu iria conseguir representar um número, uma quantidade em decimal. Só que em sistemas digitais, a gente não representa número assim. A gente representaria os números, tá? Como se fossem 2 dígitos, né? 10 e 10. Só que no sistema binário, como eu preciso de 4 bits para representar o número 9, para eu representar o número 10, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que pegar uma parte da palavra para representar o 0, e uma outra parte, como eu preciso de 4 para representar esses símbolos, outra parte para representar o 1. Tá? Então, o 10, para mim, seria nada mais, nada menos do que isso aqui. Ó. Gente, isso é um código. Da mesma maneira que se eu quisesse representar, tá? Frutinhas ou saquinho de feijão. Tá? Eu simplesmente, em vez de representar o valor explícito em binário, tá? Eu crio um código para representar o valor. Bom, beleza. Só que aqui ficaria representado, então, a minha unidade, tá? Unidade. E aqui ficaria representado a minha dezena, que vai de 0 a 9 também, né? O máximo que eu poderia representar com essas duas unidades aqui, com esse código que a gente está inventando aqui, tá? É o número 99, né? Qual que é o número 99? O número 99 preciso de 9, né, na dezena, que é 1001, tá? E 9 na unidade, 1001 também. Esse daqui é uma representação do símbolo que representa 99 para mim. Ai, eu queria pintar isso daqui. Vocês estão seguindo Linha de raciocínio? É, Sim. tá bom? Então tá bom. Beleza, olha que bonito. Então, a gente criou um código usando bits, tá? Para representar os códigos que representam
o decimal para mim. Legal. Só que veja bem, isso daqui, ó, o valor, se a gente for ver, o valor em binário disso daqui não vai dar 99. O valor em binário disso daqui vai dar muito mais, porque só aqui, ó, eu já tenho 1 vezes 2 elevado a 7. Então, eu tenho 128, tá? Eu tenho 1 vezes 2 elevado a quinta, sexta, essa é a quarta, né? É quinta. 2 elevado a 5. Ô, Tiago, faz aí para mim, você que é bom nisso. 2 elevado a quinta dá 64. 64, 16. Não, 64, 32, 16. Então, 128 mais 16, tá? Mais 8, mais 1. Então, se fizer a conta aí, vai dar um número, tá? Ou seja, em binário, isso daqui representa um valor diferente do que o símbolo 99. Mas, como a gente está trabalhando, a gente pode trabalhar também com símbolos, a gente consegue representar, tá, os dígitos do decimal, ou os dígitos que representam o número decimal, com dígitos que representam números binários. Legal? Bom, só que se a gente for usar desse jeito, se a gente for usar esse negócio desse jeito aqui, você concorda que a gente vai desperdiçar um monte de bits aqui? Por quê? Porque a gente vai usar o 000 até o 1001. Mas se a gente continuasse a contagem, tá, do binário, para completar esses 4, a gente ainda estaria faltando, né? O 1, 0, 1, 0, tá? Estaria faltando também o 1, 0, 1, 1. 1, 0. Estaria faltando 1, 1, 0, 0. Estaria faltando o 1, 1, 0, 1. Estaria faltando o 1, 1, 1, 0. E para completar, estaria faltando aqui o 1, 1, 1, 1. Tá? Beleza? Bom, então, o que eles falaram? Bom, se a gente está representando símbolos, tá? A gente pode, e esses símbolos, a gente pode dar outros símbolos para esse monte de bit aqui que está faltando, né? Um monte de palavrinha aqui que está faltando, até eu preencher toda a sequência aqui para começar de novo do 000, né? Então, os caras falaram assim, então, se a gente não consegue representar com números, essas seis, vou repetir, seis de meia dúzia, essas essas hexa possibilidades aqui, tá? Eu vou representar com outros símbolos. Eu vou escolher do alfabeto mais usado por nós ocidentais aqui, sei lá. Tá? Eu vou colocar as letras do alfabeto. Podia ser letra do alfabeto grego? Podia. Por quê? Por que eu não uso letra do alfabeto grego? Porque eu não sou grego. Então eu vou usar a letra do alfabeto meu, que é o alfabeto americano. Então, essas 6 outras possibilidades, tá, vão ser representadas por letras. Tá? Beleza, então o que eu criei aqui? Um código. Tá? Um código. E esse código aqui, tá,
Ele é o código chamado hexa, desses 6 letrinhas aqui, decimal, por causa desses 10 símbolos aqui. Tá? Beleza, então, gente, tem diferença bem gritante entre uma codificação hexadecimal, tá? E um número binário, ou uma palavra binária qualquer, tá? O hexadecimal é uma representação de quantidades utilizando-se um artifício de simbologia, tá? Enquanto que o binário puro representa um número. Beleza pura? Tá bom. Então, daí, o que que a gente tem? Se a gente for pegar uma palavra qualquer, por exemplo, uma palavra em hexadecimal, porque agora a gente já sabe como que funciona esse símbolo aqui, né? Se a gente for pegar uma palavra hexadecimal 1101011, é uma palavra, e eu falo para vocês, ó, isso daqui é uma palavra hexadecimal, tá? Então vamos colocar um negocinho aí para falar que é hexadecimal. Tá? Ó, isso daqui é uma palavra hexadecimal, tá? Como que eu posso escrever ela de outra maneira? Quais os símbolos que eu posso utilizar para escrever ela? Ah, você fala assim, bom, eu pego 1101, 1101, 1101 é o D. Tá, então eu escrevo D. E o outro é 0011. 0011 é o 3. Tá. Essa palavra hexadecimal 1101, significa, ou pode ser escrita ou descrita, né, com esses dois símbolos aqui, ó. D3. Tá, então, daqui a gente tira que a possibilidade, né, de eu escrever a palavra, o primeiro valor é 00, né? Então, vamos escrever aqui só para a gente lembrar. 00. E o último da lista aí que a gente está vendo é o FF. Opa, FF. Beleza? Tá, então o que significa 00 e FF? Tá? Isso daqui é uma representação de codificação em hexadecimal. Tá? Se eu falar que é em hexadecimal, 00, vocês vão saber que a conversão disso daqui é o 00 vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E o FF vai ser 1, 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 1. Então, a gente imita a foca também, tá vendo? Ai, meus assinantes de canal. A gente tinha que ter, no mínimo, cara. Eu vou pôr uma meta, assim, no mínimo uns 3 milhões, cara, de assinantes. Com 3 milhões de assinantes, cara, vendo os meus vídeos, putz, cara, eu não ia mais dar aula, eu ia ficar só no YouTube. Né? Vou falar besteira aí, daí, beleza. Um dia eu chego. Se Deus quiser, Tiagão, ó, compartilha. Compartilha no Facebook, no Twitter, não, Twitter não. No Twitter não. Bom. Vamos lá, 00 FF. Beleza. Então a gente consegue representar. Olha só, cara. Putz, a gente consegue representar letras também, né? Ou seja, putz, com o binário, a gente consegue representar símbolos. Quaisquer símbolos. Como assim quaisquer símbolos, César? Sei lá. Tipo assim, ó, inserir
Que símbolo? Vou pegar um símbolo. Um símbolo. Esse cara aqui, ó. Não sei o que é isso. Tá? Inserir aqui, ó. Vou pegar outro símbolo aqui. Inserir aqui. Vou pegar outro símbolo aqui. Inserir aqui. Um outro símbolo. Tem um símbolo bonito aqui. Esse símbolo aqui. Inserir ali. Ó. Outro símbolo. Um símbolo mais bonito aqui, ó. Né, o registrado símbolo. O que eu fiz aqui? Bom, esses símbolos, né? Inserir símbolos. Poxa, gente, se eu inserir símbolos aqui, tá? E eu sei que eu consigo criar símbolos através dos binários, tá? Veja bem, eu posso continuar, por exemplo, tá? A representar os símbolos, ou outro símbolo, o G, por exemplo, eu podia representar também como número binário, né? Só que hexadecimal, né? Então, eu vou contar aqui, se eu estou usando 8 bits, né? Porque o hexadecimal utiliza só 4 aqui para completar essa jogada aqui. Mas se eu pegar, por exemplo, olha só o que eu vou fazer aqui, hein? Sequência, aqui que está o pulo do gato. Tá? 0001. É um outro símbolo, é o 1, né? Esse símbolo aqui, ó. E colocar junto com esse 0000 aqui, ó. 0000. E eu disser que isso daqui vai representar o G de tá? Estou falando, Tiagão. Presta atenção. Tá? Se eu usar isso daqui, ó, tá? Para representar o G, tá? E usar o 0001, 0001. É um outro símbolo que eu não tenho nessa coisa que eu fiz aqui, né? Para representar o H, por exemplo, você concorda comigo que eu usando dois conjuntos de 4 bits, eu conseguiria representar aqui 255 símbolos. 255 símbolos. Por que 255? Porque, ó, o último símbolo, que eu não sei qual que eu não fiz ainda, eu não criei nenhuma tabela de símbolo ainda, né? O último símbolo aqui, vamos imaginar que eu represente esse cara aqui, ó. Já estou acabando a aula, tá, gente? Só mais um minutinho aí. Tem paciência. Tem paciência. Tá? Olha só. Eu vou pintar de azul ainda, hein? Para ficar igual aos outros ainda. Não vou pintar. Você concorda que eu conseguiria representar esse símbolo aqui com esse valor? E conseguiria representar qualquer outro símbolo? Ou seja, se eu montasse uma tabela com isso daqui, ó, eu poderia, para cada conjunto de números, aqui de 4 e 4, 4 e 4, 4 e 4, eu não só poderia representar os números, né, os números ou o que representa quantidades para mim, em decimal, tá? Mas eu também poderia representar letras, tá? Ou mais, podia representar símbolos esquisitos, tá? Então, esse código aqui, ó, tá? Esse código, que isso daqui nada mais é do que um código, lembra? Eu já parti da codificação a partir daqui, ó. Porque eu estou considerando os números como se fossem códigos de representação de algo que eu não sei o que é. Se eu não soubesse ler, tipo assim, uma pessoa que não sabe ler, você chega para a pessoa e fala assim, olha, esse negocinho aqui, ó, com a perninha aqui, ele representa 9 coisas. Você conta no dedo aí, 9.
Esse daqui com duas bolinhas, uma em cima da outra, vai representar 8 galinhas. Esse daqui com cortinho, assim, põe até um cortinho no meio, que vai representar 7. O cara vai começar a ligar o símbolo que ele está vendo à quantidade. Ele vai conseguir fazer até contas. E a gente, assim, ensina o cara que não sabe ler a escrever. Por quê? Escrever nada mais é do que você ligar símbolos a coisas conhecidas. Tá? E essa tabelinha aqui a gente chama de hexadecimal. Por quê? Porque ela pega grupos de 4 bits, tá? Para representar um símbolo que varia de 0 até F. Tá? Mas se eu juntar duas palavras, ou dois conjuntos de 4 bits, eu consigo representar até 265 símbolos diferentes. Tá? Bom, e se a gente sabe que um sistema de computação, um sistema digital, funciona só com bits, então a gente consegue, por exemplo, informar para qualquer sistema operacional, através de uma tabelinha, tá? O que cada palavrinha dessa de byte está significando. Ou os bytes, então, né? Nada mais são do que símbolos. Tá? E é isso que a gente vai ver. Então, o computador, na realidade, ele vê algo assim, ó, tá? Nesse caso, ele está lendo em binário, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó, tá? Que eu tenho um binário de dois bytes, no caso. 2 bytes significa 1 byte de 8, mais 1 byte... E é isso que o computador entende, tá? Ou mais, tá? O computador entende isso. Olha que bonito. Pô, César, a gente vai entender o Matrix? Exatamente. Se a gente estudar sistema digital, a gente consegue entender a Matrix. Tá bom? Beleza, pessoal? Então eu vou parar de gravar essa aula polêmica, que vai ficar gravado lá. Tá? E eu vou parar a apresentação, tá? Gostaria de lembrar vocês que vai estar tudo disponível, já está disponível lá no meu canal no YouTube. Então, já tem aula gravado lá, vocês entrem lá para rever, ou ver a aula passada, caso perderam. Aproveita para dar joinha, né? Se não se inscreveu, se inscreva. Tá? Qual é o meu canal? O meu canal é o OCC Channel. Tem a minha foto linda, maravilhosa lá. Quando eu tiver a minha... Tem playlist para cada matéria, tá? Mas eu já falei, eu estou fazendo uma página na internet, já tenho até o domínio bonito, a página tá legal, e daí lá vai ter tudo organizadinho lá, quais são as playlists, se Deus quiser os links vão estar funcionando, então você pode entrar na minha página e ver o meu curso. Esse curso, obviamente, são as aulas, assim, jogadas ao léu, né? Mas um dia, se Deus quiser, tiver tempo para preparar, eu vou preparar cursos modulares, mas daí eu vou editar texto, vou gravar, né? Vai ser aquele negócio, tá bom? Mas isso é um pouquinho para o futuro, que daí eu vou vender também, eu vou vender curso, cara. Claro, vou ganhar dinheiro com o meu conhecimento, não é assim? Ó, já ensino inglês, ensino um monte de matéria, e também, sei lá, posso ensinar HTML. Tem um curso de HTML legal lá. Quem quiser aprender, eu estava falando para o Demetrios. Quem quiser aprender, vai fazer HTML do zero, cara. Com Notepad você consegue fazer página de web, cara. Então, vai lá. Tá bom? E deixa eu parar de gravar, então, que já passou 2 minutos da aula. 5 minutos da aula já. Tchau, tchau, moçada. Vocês vão perder a van. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau.